boa tarde, a graça e a paz. Vamos para mais um Meio-Dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, aqui nessa plataforma, e depois vai lá pro canal do YouTube, amém? Mas o tema da live de hoje é gerar um testemunho dói. Quantas vezes a gente deseja algo, sonha por algo, anseia por algo, e gerar esse algo demanda de nós muita energia, muito trabalho, muito descanso, muita sabedoria, demanda de nós nascermos de novo, demanda de nós fazermos coisas das quais, em tese, não gostaríamos de fazer. Para todo milagre, para toda bênção, há uma condicional. Quando eu olho a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, para cada uma das bênçãos, vitórias e milagres que Deus operou, segundo a sua palavra, sempre houve uma condicional. O problema é que a gente está ansiando por algo sem dar essa condicional. Isso vale tanto para o mundo físico, para o natural, quanto para o espiritual. Para trazer para o mundo natural, quantas vezes, ao findar o ano, você faz 1000 metas dizendo: não, esse ano eu vou me exercitar, esse ano eu vou comer melhor, esse ano eu vou ler mais livros, esse ano eu vou trabalhar no meu emocional, no meu físico, no meu intelectual. E aí passa o primeiro mês do ano, o segundo mês do ano, estamos no terceiro mês do ano. E aí eu te pergunto, sabe aquela listinha que você fez no final de 2023, início de 2024, aonde você disse que seria diferente, que faria coisas diferentes, tomaria decisões diferentes, falaria diferente, agiria diferente? O que você colocou em prática? O que você se dispôs a viver a partir desse ano que você se prometeu? Chegou até a escrever, mas o que você colocou em prática? Estamos na metade do mês, do terceiro mês do ano de 2024. E o que você efetivamente fez para viver o novo de Deus? Há uns dias atrás, alguém falou comigo e disse assim: são 3 anos de espera. 3 anos que eu tô cansada. E ela usou uma palavra que ela disse assim: eu estou desfalecendo. E eu a respondi dizendo: eu tenho solidariedade pela tua dor. Eu não fiquei apenas 3 anos separada. Foram 2 anos e 9 meses divorciada. Só que o divórcio, ele não chega num dia e naquele dia em diante há a ruptura. A ruptura, ela vem acontecendo bem antes. E quando eu olho para trás, eu já vivia um deserto antes do divórcio acontecer. Mas eu não me dava conta que eu estava vivendo um deserto. Eu achava que era uma fase ruim do nosso casamento, e como toda fase iria passar, mas essa fase levou 7 anos dentro de casa. Foram 7 anos dentro de casa, depois a ruptura, depois ao divórcio. Então, quando eu somo tudo isso, eu vejo que o meu deserto foi muito mais longo do que eu conseguia presumir ou reconhecer no momento em que eu estava vivendo. Mas aqui, eu e você precisamos ter o entendimento que deserto não é lugar de morte. Eu sei que você já ouviu essa frase: deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de novo nascimento, deserto é lugar de transformação, deserto é lugar de relacionamento, deserto é lugar de restauração do nosso relacionamento com Deus. Tudo isso é verdade. A promessa é para mim, para você, para todos nós. Deus não faz distinção quando Ele lança a promessa. Vivê-la não. Viver só viverá aqueles que serão transformados, aqueles que passarem pelo processo. Não dá para ter o corpo do verão sem malhar, sem comer direito. Não dá para ter mais sabedoria sem estudar. Não dá para ter mais intimidade com Deus se não ler a sua palavra, meditar sobre a sua palavra e orar. A gente está esperando por milagres que o nosso joelho não encosta o chão para clamar por eles. E aí hoje eu quero te fazer uma pergunta. Dói gerar um milagre? Se nesse momento o Espírito Santo falasse comigo, e ele falou há uns dias atrás, quando eu lancei o tema dessa live, dessa ministração, e eu tô gerando alguns milagres em algumas áreas da minha vida, e eu disse assim:
Dói muito, Deus. Porque gerar um milagre é viver crendo que aquilo dali já aconteceu, quando o meu entorno diz o oposto. Gerar um milagre é continuar tendo esperança, lançando a minha esperança sobre aquilo que faz com que ela seja vivificada. Quando o mundo está desmoronando ao meu redor. Construir um milagre, gestacionar um milagre, significa ainda não ver, mas saber que está ali. Vamos lá, nós mulheres, eu não sei vocês, mas nas minhas gestações, o que me deixava mais ansiosa era poder ver o rostinho dos meus filhos. Eu sabia que eles estavam no meu ventre. Eu os sentia mexer, sentia quando soluçava, quando resolviam vir bem para cima do meu diafragma e eu não conseguia respirar. Eu lembrava que eles estavam no meu ventre quando de noite eu não tinha mais posição para dormir, ou quando eu ia ao banheiro a cada 15 minutos. Eu sabia que eles estavam no meu ventre, mas eu não os conhecia. Então a minha ansiedade era, eu queria ver o rostinho. Será se vai ter os olhos parecidos com o meu? Será se vai ser parecido com o Daniel? Será se vai lembrar alguém da nossa família? Isso é gerar. É criarmos expectativas sobre aquilo que a gente ainda não teve ou não pôde conhecer. Mas saber que está dentro de nós e está crescendo e está transformando e que chegará o dia em que irá nascer. Vamos falar de 3 nascimentos dentro da palavra de Deus? Samuel. Ana era diminuída por sua adversária. Penina esfregava na cara de Ana. Eu imagino que se a história de Ana e Penina fosse nos dias de hoje nas redes sociais, Penina estaria no celular dizendo: ai, olha como minha família é feliz, ai que final de semana maravilhoso, olha como eu sou plena, olha como tudo é perfeito. A vida de Penina seria instagramável, segundo os padrões daqui dessa rede, de todas as outras. Já Ana olharia as publicações de Penina e diria: mas está tão feliz enquanto eu tô aqui triste. Enquanto ela tem muitos filhos e recebe a atenção do marido, eu tô aqui, sem filhos, com a minha madre seca. Mas a Ana resolveu gerar aquele milagre. E ela vai à casa do Senhor, e ali ela se debulha e começa a chorar, ao ponto do profeta acreditar que ela estava até bêbada, e ela diz: não, eu não bebi, é apenas a minha alma que está doendo demais. É só uma alma aflita e sem esperança, clamando pelo seu Deus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Ana não fica com o seu milagre. E aí eu te pergunto, você está disposto a dizer para Deus: se tu me entregar o meu milagre, eu te devolvo? Quando o Senhor cumpre a promessa da vinda de Isaac, abrindo a madre de Sara, que já era idosa, fazendo de Abraão o pai de uma nação tão numerosa, o Senhor pediu Isaac. Você está disposto a dar? O Senhor não pediu a Ana o seu filho. Ana entregou de maneira voluntária. Ela disse: o meu Senhor é tão grandioso, eu o amo acima de todas as coisas, que eu vou entregá-lo. Sabe por que às vezes gerar um milagre dói? Porque a gente acredita que o milagre ou o milagre ou as nossas bênçãos são unicamente para o nosso próprio usufruto. Ah, minha família vai ser restaurada, meu usufruto. Minha vida é restaurada, meu usufruto. Meu marido é restaurado, meu usufruto. Minha esposa é restaurada, meu usufruto. Meus filhos são restaurados, meu usufruto. E deixa eu dizer algo para você: todas as bênçãos que Deus entrega para cada um de nós não é para o nosso único usufruto, é para abençoar todo o nosso entorno. Vocês imaginam se quando o meu casamento, a minha família, a minha vida foi restaurada, eu tivesse dito para o Senhor: pronto, acabou aqui. Você já entregou. Beijo, tchau. Olha onde eu tô.
Cuidar de famílias é pesado. Satanás, eu acho que fica procurando quem cuida de famílias na terra e diz assim, vão atazanar a vida desses aí, até que eles venham a desistir. Sabe quantos casais ficaram no meio da caminhada porque disseram, não vou segurar esse cajado, porque ele demanda um peso muito grande? Assim, ó. Sabe o que a gente está vendo? Uma geração que está dizendo, dentro da liderança, dentro das igrejas, vá viver sua vida. Ninguém quer segurar esse rojão, ninguém quer tomar esse cajado de dizer, não, vá lutar pela sua família. Tá todo mundo escrevendo até livro, tendo quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, tendo um templo lotado com milhares de milhares e dizendo assim, ei, vá viver sua vida, não espere nem ore por quem lhe abandonou. Sim ou não? Gente conhecida, de renome, de alcance, tá dizendo para um povo inteiro, ei, vá viver a sua vida. Mas a verdadeira transformação, o milagre que para ser gerado é necessário dor, vai demandar de nós loucura. A irmã colocou aqui, as pessoas pensam que eu sou louca por querer a minha família. Você imagina como é denominado aqueles que dizem para você, lute pela sua família. Loucos, desconhecedores da palavra, oi. Alguém que vive pelas emoções. A gente está vendo uma geração que só fala, ou melhor, só ouve aquilo que lhe é interessante. E o pior de tudo, tá vendo pregadores que só falam o que o povo quer ouvir. Jesus não falava aquilo que o povo queria ouvir, muito pelo contrário. E aí eu pergunto pra você, e eu gostaria que você respondesse. Esquece que é a minha voz que tá falando, é o Espírito Santo que tá falando com você. Gerar um testemunho dói. Dói ter que orar por alguém que nesse momento só te repudia. Dói ter que chorar sentindo a dor de uma maneira latente, vendo o outro sendo arremessado para dentro do inferno, sem passagem de retorno. E ainda assim você dizer, eu vou continuar orando. Eu vou continuar perseverando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar marchando. Para você que está aqui, está dizendo, eu continuo, ainda que o mundo me diga que eu sou louca, ainda que as pessoas digam que é uma mensagem que leva à loucura, ainda que as pessoas digam, Deus te deu livre-arbítrio. Eu quero só que procure de Gênesis Apocalipse a palavra livre-arbítrio, sinônima a ela ou com significado semelhante. Liberdade que nos leva à morte é sentença. Não há felicidade na morte. Quando você vai a um velório, a um sepultamento, você vê as pessoas gargalhando ou chorando? Alguém que está vivendo o pecado está condenado à morte, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então quando você vê alguém que está vivendo o pecado, que está adulterando, que está mentindo, que está enganando, que está se prostituindo, que está no vício, que está em tudo aquilo que a palavra de Deus diz que não devemos fazer, essa pessoa está condenada à morte. E aí eu pergunto pra você, você tá preparado pra Jesus no último dia olhar pra você e dizer assim, o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Eu te entreguei a tua família, a tua casa, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. O que você fez com isso? A palavra de Deus diz que nos últimos dias haverá um marido para várias mulheres e todas elas gritando, é meu, é meu, é meu. Você quer estar nesse coro? Deixa eu dizer algo pra vocês. Gerar o milagre dói. Dói muito. Não dói pouco. Dói muito. Sangra, deslacera. Mas vivê-lo é indescritível. Não há palavras que consigam mensurar o que é viver um milagre que foi gerado debaixo de muita lágrima.
Quando eu olho a minha família reunida, sentada à mesa, todos alicerçados na rocha, amando Cristo acima de todas as coisas, eu digo, cada uma das lágrimas que me trouxeram até aqui valeram a pena cada uma. Todas as dores, todo o medo, toda a falta de esperança, toda a ansiedade, todo o terror, tudo aquilo que parecia impossível, vale a pena. Eu não tenho uma estrelinha diferente pregada na minha cabeça. Se o Senhor entregou para mim aquilo que Ele já prometeu e está dito em Sua palavra, Ele entrega para você. Mas eu preciso ser honesta com você. Dizer que gerar um milagre dói, mas vivê-lo é imensurável. Não tem como qualificar, não tem como descrever, só tem como viver e sentir. É sobre eu olhar para os céus e ver, assim como Davi, quando olhou para aquele gigante. Davi não sabia empunhar uma espada, Davi não tinha uma lança, Davi sequer tinha uma armadura e nunca tinha pisado numa guerra. Mas ele olha para aquele gigante e diz assim, não sou eu que vou contra ti, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por que a gente está cansando? Porque a gente não se esconde no esconderijo do Altíssimo. A gente está tentando resolver com as nossas mãos, com as nossas forças, com aquilo que a gente acredita, com a multidão buzinando no nosso ouvido, mas o nosso joelho não toca o chão do nosso quarto. Ou quando toca o chão, você quer fazer de Deus uma barganha e Deus não barganha com ninguém. Só vai viver milagre quem disser para Deus, eu te entrego. Só vai viver milagres e bênçãos aquele que diz para o Senhor, tu vais me entregar e eu vou te devolver. Você está pronto para dizer isso? Você está pronto para dizer, Senhor, eu te devolvo, assim como Ana devolveu o seu filho, assim como Abraão leva Isaac para o lugar do sacrifício, assim como Maria, uma adolescente que poderia ter sido morta, diz para o Senhor, tua serva está aqui, eu vou ter esse filho. Cada um desses creu que o Senhor entregaria seu livramento, sua salvação, seu milagre. O coro dos desistentes, ele é sempre muito maior do que aqueles que perseveram até o fim. Perseverar significa permanecer, tendo fé e esperança, ainda que o teu entorno te mostre o oposto. Eu estou mentorando uma pessoa e eu disse para ela, eu queria ter tido no início do meu deserto ou no meio do meu deserto, alguém que conversasse comigo e racionalizasse os meus sentimentos. Todas as vezes que eu coloco os meus sentimentos acima de uma fé racional, eu vou estar caminhando na contramão daquilo que o Senhor tem para mim. Como todo sentimento, ele é efêmero, passageiro. Hoje ele existe, amanhã não mais. E se eu tomo decisões baseadas em sentimentos, as chances de eu morrer no deserto são infinitamente maiores. A palavra de hoje é sobre buscarmos conhecer a Cristo de uma maneira verdadeira e genuína e não na barganha. Vou aceitar Jesus, porque Jesus vai trazer minha esposa de volta para casa. Vou andar com o povo que crê para ver se no meio da bênção deles o Senhor libera a minha. Sabe a diferença de um cristão verdadeiro e para um que se intitula cristão, mas está como um convencido e não um convertido? É que o cristão verdadeiro tem tempo para Deus. Um cristão convencido está sempre vivendo, correndo atrás do tempo do mundo. Um cristão verdadeiro vai fechar a porta do seu quarto, em secreto falar com ele e em secreto ele responde a você. Um cristão convencido vai estar de ouvido em ouvido, roda em roda, opinião em opinião, sentimento em sentimento, mas nunca vai parar para ouvir a voz do Senhor. Depois da vinda de Jesus, o Senhor não mais silenciou.
A palavra de Deus diz que o seu Espírito Santo foi enviado para a terra para ser o nosso consolador. Aonde você tem buscado o teu consolo? Você tem buscado o teu consolo através de um relacionamento onde o Espírito Santo fala com você? Ou você tem buscado o teu consolo na opinião da multidão? Se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, a multidão ela sempre te leva para o oposto do propósito. A multidão dizia para Neemias, para a construção dos muros. A multidão dizia para Moisés, você não vai sair do Egito, você não vai levar o povo e você não vai seguir para a terra prometida. A multidão dizia, joga pedra na mulher adúltera. A multidão impedia que a mulher do fluxo de sangue chegasse até Jesus. A multidão ria de Jairo, dizendo, tua filha já está morta, para de perseguir o mestre. Então por que você ficou ouvindo conselhos de quem não tem fruto sobre aquilo que está falando? Por que você está ouvindo a direção de gente que pseudamente está dentro de uma igreja, mas está falando para você coisas que divergem com a palavra? Por que quando algum pregador conhecido comete uma heresia, eu recebo uma jorrada de vídeo dizendo, qual a sua opinião? Quem aqui tá há mais tempo comigo sabe que eu sou colérica no tutano. Neguinho que pergunta pra mim qual é a minha opinião já sabe a resposta que eu vou dar. A minha opinião é tudo aquilo que consta na palavra de Deus. Se for de acordo com a palavra de Deus, se for desacordo, tô passando. Mas sabe por que você tá precisando de opinião e opinião? Perguntando o que você acha, o que você pensa disso, o que você acha daquilo, o que você imagina aquilo outro. Porque tá demandando tempo de sentar e ler a palavra de Deus que não tá acontecendo. Sabe por que você não ouve a voz do Senhor? Porque o Senhor vai falar comigo e com você através da sua palavra. E se você não lê a palavra, você não a conhece. Não tem como Ele falar. Mas é só dizer, tem um culto ou uma missa de revelação que o templo tá lotado. Porque tá todo mundo querendo ouvir, eis que eu te digo, assim te diz o Senhor. Mas ninguém quer gastar tempo dentro do seu quarto. Você não tem tempo para Deus, mas você tem tempo para estar nas redes sociais zapeando e tá vendo o que não te devia estar sendo visto. Você tem tempo para estar stalkeando o teu cônjuge e a amante do teu cônjuge ou o amante do teu cônjuge para saber cada passo que ele tá, mas para isso você tem tempo. Você tem tempo para estar fofocando ou falando mal da vida dos outros. Você tem tempo para estar olhando milhões de programações na TV aberta ou até a TV fechada, mas você não tem tempo para Deus. E aí você pergunta, por que gerar um milagre dói? Por que receber uma bênção é sacrificial? Você está dizendo que está cansado, mas não se esconde no esconderijo do Altíssimo. E nem sobre a sombra do Onipotente você se coloca. Se você nem diz para Ele, Tu és meu Deus e a minha salvação. Mas você tá, eu tô exausto, eu não aguento mais, eu não suporto. Quando você vai olhar de Gênesis a Apocalipse, todos aqueles que receberam grandes bênçãos do Senhor, buscaram o esconderijo do Altíssimo e sobre a sombra do Onipotente, encontraram descanso. A gente vai sentir. Eu jamais direi pra vocês, se tranque no quarto de vocês, fiquem 2 meses, orem, vivam o processo. E aí vocês vão sair de lá com superpoderes, uma capa dourada voando pelo universo, dizendo, nada me abala. Oi? O Senhor nos formou de 3 coisas, corpo, alma e espírito. A minha alma sempre vai sentir, ela sempre vai ter medo, ela sempre vai duvidar, ela sempre vai temer, ela sempre vai tentar desistir, ela sempre vai tentar fazer o oposto do que diz o espírito. Pode se trancar no quarto 2 meses, não vai mudar. O que vai mudar é você fortalecer o espírito, isso vai mudar. Porque não é sobre aquilo que eu sinto, mas é o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo. Ontem eu estava passando por uma situação bem delicada. E aí o Senhor disse, faz isso, isso e isso. Eu disse, mas eu não posso. Se eu fizer isso, eu vou criar um problema.
E ele disse, mas não sou eu que te sustento? Não sou eu que estou dizendo, vai lá e faz? Viva agora, faça agora, como se o seu milagre já estivesse em suas mãos. Ande, pense, sinta como se o milagre estivesse nas tuas mãos e vai. Eu prontamente. Meu milagre chegou? Ainda não. Eu creio que ele está perto? Sim. Muitas das vezes, ouvir a voz do Senhor é ir na contramão daquilo que você acha que é o caminho correto. E é por isso que gerar um testemunho dói. Porque significa eu abrir mão de tudo aquilo que eu acho que é certo do meu eu, do que eu penso, do que eu existo, e digo, Senhor, é tudo sobre ti e nada sobre mim. Sabe por que alguns cônjuges voltam para casa e a restauração demora mais a acontecer? Porque eu quero medir sobre a régua daquilo que eu acredito. Eu fui uma dessas pessoas. Eu olhava para minha casa, para minha família, e eu dizia assim, quando é que isso vai desmoronar, hein? Quando é que vai dar ruim de novo? Melhor eu não acreditar, porque eu não crio expectativa, e aí eu não sinto dor. É óbvio que eu senti dor. Eu e você temos duas escolhas. Você quer que doa debaixo do esconderijo do Altíssimo? Ou você quer que doa debaixo daquilo que você acha, crê ou pensa que é certo, debaixo dos teus padrões? Alguém que tentou fazer isso através dos seus padrões está aqui nessa tarde, olhando para você através dessa câmera e dizendo, não vá por esse caminho. Dentro dos meus padrões, eu tinha que ser o Espírito Santo na vida do Daniel, esquadrinhar o seu coração. E tudo que ele fizesse de certo não era suficiente, pois eu dizia assim, eu sofri mais. Ainda há pouco, logo pela manhã, eu fiz uma publicação onde eu perguntava, um casamento que passou por traições e mentiras, tem como ser restaurado? E aí eu dei uma passada rápida, li só alguns comentários e era assim, mas se houver um arrependimento genuíno... Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, agora bem pertinho aqui. Quantas vezes você prometeu que iria fazer algo, que se arrependeu de algo, que mudaria a sua opinião, ou a sua situação, ou aquilo que você estava fazendo? E não deu nem 24 horas, você estava fazendo de novo aquilo que você tinha prometido que não faria mais. Sim ou não? Escreve aí. Eu e você já dissemos infinitas vezes que não faríamos mais uma coisa e quando vimos estávamos lá fazendo. Cadê o arrependimento genuíno? Quer dizer, o arrependimento genuíno, ele vale para outra parte, mas para mim e para você não? Eu quero esquadrinhar o coração do outro, mas eu não esquadrinho o meu próprio coração? Eu quero ser o Espírito Santo, quando a palavra de Deus diz que somente Ele é capaz de esquadrinhar o coração do outro? Por que eu quero a mudança no outro e não entendo que ela começa primeiramente em mim? Sabe por que gerar testemunhos dói? Porque a transformação começa em mim. Você pode estar dizendo, mas meu marido tá louco, surtado, virado de Satanás, de casamento marcado com amante. Como é que se a minha transformação vai alcançar ele? Pois é a tua transformação que vai alcançar ele. Enquanto você está procurando que ele mude, que ele se renove, que ele se transforme, o Senhor está dizendo, ei, eu chamei você. Dele eu cuido. Quando o brilho do Espírito Santo resplandecer sobre a tua vida, ao ponto de sinalizar até o teu cônjuge como um farol que guia um navio até o seu lugar de ser ancorado, você vai viver o teu milagre. Mas se antes isso não acontecer, não reclame, dizendo, Deus se esqueceu de mim, eu tô cansado. Eu não suporto mais. Sabe por que você não tá suportando mais? Porque primeiro você quer mesmo, na força do teu braço, dizer pro teu cônjuge, você tá errado, tem que fazer dessa forma, tem que fazer daquela forma, tem que ser dessa forma, tem que falar dessa forma. O Daniel me pediu perdão de diversas maneiras e modos e nenhum deles para mim era suficiente. Então pare de achar que é o outro que tem que fazer algo porque é você. Eu queria que ele sentisse cada milímetro da dor que eu passei. Eu queria me vingar de cada choro que eu chorei. Ainda que dentro de mim eu não
admitisse. Aqui é um canal de pessoas reais, sentimentos reais, dores reais, vidas reais. Eu não tô aqui para contar e criar um personagem para vocês da perfeição, da família de margarina, da propaganda da TV. Mas eu posso dizer para vocês, o Senhor me tirou de um lamaçal e me colocou no lugar seguro, aonde a minha casa descansa debaixo da sombra do Onipotente. A mesma coisa Ele pode fazer para você. Estamos no 15º dia do terceiro mês de 2024 e o Espírito Santo está perguntando para você: o que você fez de diferente para ser alguém pronto para receber a minha bênção? O que você fez de diferente? Aonde você buscou se aprofundar? Aonde você tomou decisões contrárias ao mundo? Aonde você me buscou de maneira genuína, face a face? Quem anda sozinho tem maior chance de se perder. A palavra de Deus diz: é melhor que sejam dois do que um, para que quando um, ao se cansar, possa ser levantado pelo outro. As pessoas usam esse versículo apenas como se fosse em relação a um relacionamento, ao casamento. Se você andar com pessoas que acreditam, a tua fé será fortalecida. Mas se você caminhar com pessoas que duvidam, as chances de você ter as suas bênçãos engolidas são muito maiores. Nessa tarde eu quero, antes da gente finalizar essa live, falar o versículo do qual o Senhor falou comigo. E a partir dali eu entendi que gerar bênçãos dói. Mas dói muito mais não conhecer ao Senhor. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6 vai dizer assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso eu estou envergonhado de tudo o que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Tudo que você blasfemou e duvidou do poder do Senhor, hoje é dia de você dizer: Senhor, até aqui eu estou vivendo de te ouvir falar, mas daqui em diante eu te peço perdão e me envergonho e me coloco no lugar de rendição. Vá se esconder à sombra do Onipotente. Gere o seu milagre. O mundo pode dizer que é impossível, as pessoas podem dizer livramento, pode a multidão falar aquilo que ela quiser, mas a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Até aqui o Senhor falou comigo nessa tarde, e que de alguma forma essa mensagem possa tocar o teu coração, trazendo uma revelação sobre a tua vida. Para quem está no Projeto Dons 9, amanhã estaremos na nossa segunda ministração. E se já desceu fogo no céu da primeira ministração que aconteceu na terça-feira, vocês fiquem preparados que sábado o céu vai descer, amém? Boa tarde, fiquem com Deus, até qualquer hora.